Nós estamos aqui para falar a respeito do Evangelho, daquilo que Cristo tem comunicado aos nossos corações a respeito da sua palavra. A gente terminou na semana passada a nossa série Verbo na Cidade. Eu fico tão feliz, de ter um tempo para a gente poder fazer nossas séries e muitas delas foram marcantes. A próxima vai começar em agosto. Nós vamos voltar para os 10 mandamentos, Ninguém manda em mim. Vamos fazer um reboot daquela série que foi muito legal que a gente fez. E hoje eu queria trazer uma palavra muito especial e no final nós temos uma mensagem do nosso bispo aqui. Vou botar um áudio aqui para vocês ouvirem. Uma mensagem dele. E o título do sermão de hoje é A Quem Enviarei? A gente falou muito sobre envio, sobre o tema do envio na nossa série de pregações Verbo na Cidade. E não será diferente agora. Afinal de contas, o envio é parte da missão integral do Evangelho. E hoje eu queria fazer esse sermão e fazer uma pergunta para cada um de vocês e saber o que vocês pensam. Quando você olha para a tua vida, o seu casamento, para o seu namoro, noivado, quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para a sua igreja ou para a sua família, qual é o diagnóstico? Quais são os problemas que você enxerga? Eu sei disso porque todos nós, na nossa vida, quando chegamos numa situação, na nossa casa depois do trabalho, a gente sempre encontra um problema. Então, às vezes, pode ser uma casa que está desarrumada e quem é casado sabe disso, Parece que tem, a gente bagunçando, mas parece que tem mais alguém dentro da casa, Que vai bagunçando cada vez mais. E é natural que quando a gente chega, às vezes, no nosso trabalho, muitas das vezes nós chegamos e o problema já existe. A gente senta na mesa e já vem alguém. Olha, setor tal, aconteceu tal coisa, aconteceu tal problema, e você já vai ter que começar o dia com aquele problema. A mensagem que eu vou trazer hoje aqui para vocês, ela tem uma aplicação de fato na nossa vida em comunidade, mas eu queria que você prestasse atenção na sua própria vida e fizesse na sua própria vida esse diagnóstico e essa pergunta. O que tem de errado? Quando eu, às vezes, enfrento dificuldades e desafios no meu casamento, no meu relacionamento, ou às vezes no meu relacionamento com os meus pais, ou às vezes no meu relacionamento com o meu chefe, ou com o meu funcionário, ou com o meu sócio, ou com, sei lá, acho que é isso, funcionário, sócio e chefe. É natural que a gente chegue nesses lugares e a gente veja que existe um problema. Então, naturalmente, talvez enquanto você está falando isso, está passando os problemas aí na tua cabeça. Que são os problemas que você identifica em cada uma das áreas da sua vida. E eu queria realmente que você pensasse um pouco neles. Pensasse nos lugares que você chega e você fala, cara, tem algo errado aqui. Tem algo que está faltando. Já viu aquela frase? Que eu não gosto muito dessa frase. Mas eu não sei se foi alguma igreja que usou isso. Enfim, eu vi isso no contexto de crente falando isso. Que é assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não sei se é frase de coach ou alguma coisa assim. Só que na maioria das vezes, na nossa vida, sempre tem algo quebrado, sempre tem algo faltando e sempre tem algo fora do lugar. E isso é natural. Talvez você olhe para a sua faculdade, por exemplo, no ambiente de estudo, e quando você chega naquele ambiente, você percebe que tem algo errado ali. Seja algo errado contigo, porque você pode ter algumas dificuldades no aprendizado, seja algo de errado com o professor, ou às vezes algo que está sendo ensinado que vai contra o evangelho, por exemplo. Às vezes você chega na sua família e você fica se perguntando, cara, por que as coisas aqui estão sempre tão bagunçadas, errado? Por que as pessoas brigam tanto? Ou seja, em cada lugar que você chegar, você pode dizer, cara, isso aqui está doente. Tem algo adoecido aqui. E é nessa hora que nós temos a convicção de que existe algo errado, que a gente começa a fazer algumas perguntas, que geralmente tem a palavra Deus e a palavra por quê. Por que Deus? Por que meu casamento está assim? Por que meu trabalho está assim? Por que minha faculdade está assim? Porque minha igreja está assim? Porque eu estou assim? Ou seja, depois que a gente faz esse diagnóstico, é natural que a gente comece a procurar os motivos pelos quais as coisas estão indo mal. Quando a gente, por exemplo, todo mundo aqui já passou mal, já foi para o hospital. A gente sabe que febre não é a doença, é um sintoma. Existe algo no teu corpo, seja uma bactéria, um vírus, está passando mal. Então, quando a gente pega a gripe agora no inverno, é a estação da gripe, Então, quase todo ano, pelo menos, eu pego uma gripe. Eu não passo ileso.
Aí aquela febre, aquela dor no corpo. Mas o problema real é aquele problema minúsculo, aquele vírus lá dentro do meu corpo que eu não consigo ver e que para fora, quando eu olho no espelho, tá lá o nariz escorrendo, dor de cabeça e tudo aquilo que a gente sente. Ou seja, a dor, ela é naturalmente um grito de que algo dentro de nós está fora de ordem. Isso significa que na vida espiritual de vocês, assim como eu dei exemplos aqui da nossa vida cotidiana, isso também é verdadeiro. E é exatamente isso que acontece com o homem que nós vamos estudar hoje nessa história. Há cerca de mais ou menos 2.600 anos atrás, ou seja, 600 anos antes de Jesus, 500 e pouco na verdade, um homem ele olhou ao redor e ele viu exatamente o que você talvez esteja vendo hoje. Injustiça se espalhando, uma fé adoecida, um culto vazio, corrupção disfarçada de liderança, uma sociedade às vezes cansada, problemas na sua casa. Tudo que ele via ao seu redor, seja no povo, no templo, nos governantes, era simplesmente um sintoma. O diagnóstico ele era espiritual. E diante disso, ele toma uma atitude. E aí eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo. E, gente, o violão aqui deu uma tremida. É unção, né? Queria que você abrisse no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e aí vem Isaías. Capítulo 5, a partir do verso 8. Isaías, capítulo 5, verso 8. Amém, misericórdia. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver mais lugar para os outros, e vocês se tornarem os únicos donos daquela terra. Mas eu ouvi do Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. Que aflição espera os que levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Por isso meu povo irá para o exílio num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome e a multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade, com a boca bem aberta. Os mais importantes e os mais simples e toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia, os cordeiros encontrarão bons pastos, e as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado, como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem, anda logo, toma uma providência. Queremos ver o que és capaz de fazer, que o Santo de Israel realize o seu plano, pois nós queremos saber o que é. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento? Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir? Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Nossa, hein?
É interessante que na NVT, que é a tradução que eu li, a gente não tem um termo aqui, que na NVI, talvez na tradução que você leu, começava assim: ai daqueles que zombam, ai dos orgulhosos, vários ais. Nesse livro de Isaías, nós chamamos essas maldições, né? Essa profecia de os ais de Isaías, por causa disso, né? Ai daqueles, ai dos outros. Eu queria que você entendesse. Ficou claro aqui o diagnóstico? Ele olhou para o povo, assim como talvez você olha para a sua vida ou para coisas ao seu redor, e as coisas estavam muito mal. E ele fez um diagnóstico claro de que, de fato, existe um problema ali. Hoje, como a gente leu e Carol anunciou, hoje é o Domingo da Trindade. Nós ouvimos o Evangelho de João, capítulo 16, em que Jesus ele promete o Espírito da Verdade, que é aquele que nos guia, que é aquele que glorifica o Filho e anuncia o que está por vir. Guarda isso, anuncia o que está por vir. Esse mesmo Espírito que revela também é o Espírito que nos confronta, que abre os nossos olhos. E é isso que acontece precisamente com Isaías, no capítulo seguinte, que a gente vai ler alguns versículos também. O que acontece? Ele vai, no templo, adorar a Deus, quando ele viu aquela desgraça acontecendo com o povo. E quando ele vai adorar a Deus, ele não recebe uma resposta fácil, pronta. Que talvez é o que a gente espera e talvez seja o que você também está esperando. O que eu também estou esperando. Uma resposta fácil e pronta para os nossos problemas. Mas, na verdade, quando ele chega lá no templo, talvez orando, clamando, chorando a Deus e se perguntando: por que, Senhor? Por que o Senhor me chamou para essa terra? Por que o Senhor reuniu esse povo e tudo isso está acontecendo? Por que as pessoas não chamam mais? Deus dá uma revelação para ele. Então é como se você imaginasse a gente aqui na escola e aí o teto rasgasse e você visse um trono e os querubins entre o trono. E essa imagem fosse assustadora. Não sei se vocês já viram as imagens reais dos anjos da Bíblia. Não era muito amigável, não. Eram criaturas assim, pedaços de animais, asas gigantes, um negócio meio assustador. E Isaías tem essa visão. E essa visão muda completamente o que está acontecendo com ele. E é interessante o seguinte, antes da gente ler, ele fala alguns desses ais, que é: ai os gananciosos, ai dos festeiros vazios, ai dos cínicos, ai dos que invertem tudo, ou seja, chama bem de mal, né? Dos relativistas, talvez. Ai dos orgulhosos e ai dos corruptos. E esse diagnóstico dele é super preciso, ele é cirúrgico. Mas é interessante porque ele sabe nomear o pecado da sua geração com coragem e clareza. Ele sabe talvez olhar para o diagnóstico com muita força e precisão que às vezes a gente não consegue. Quando a gente chega no nosso trabalho, quando a gente olha para o nosso casamento, quando a gente olha para a nossa igreja, às vezes a gente não consegue ter essa precisão que ele teve aqui. E aí vem a coisa interessante. Por saber nomear o perigo e saber qual é o problema, existe uma armadilha. Porque ver o diagnóstico de fora é muito fácil, como ele estava fazendo. É confortável e muitas das vezes é até satisfatório, e a gente faz isso. Como? É o governo, é o sistema, é minha mãe, é meu pai, é minha esposa, é meu marido, é meu pastor, é minha igreja. São eles. É exatamente isso que ele faz aqui. Ele fala a sua profecia, vai falando, e vai colocando a culpa naqueles que nitidamente tinham culpa aqui, tá? Tinham culpa mesmo. E a gente se acostuma muitas das vezes, e talvez você também tenha se acostumado a olhar os problemas da tua vida do lado de fora. A talvez se sentir do lado certo da análise. Olhar assim e pensar: não, minha esposa que é uma chata mesmo. Nossa, tudo ela briga comigo. E jogar. Botar na conta de Carol, hein? Tadinha. Ah, não, meu pai que é uma pessoa muito difícil, assim. Não, meu chefe, ele é insuportável. E talvez seja, tá? Talvez a mulher seja chata, o pai seja difícil e o chefe seja insuportável mesmo. E muitas vezes é. Só que, o que acontece?
O texto do capítulo 6, né, que a gente vai ler, vai dizer que Isaías vai para o templo no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, no meio de uma crise nacional. Pensa que, assim, naquela época, né, o rei e o espiritual estavam linkados. Então, se o rei morre, várias coisas acontecem, né? Não é como hoje que se morre o presidente da república, entra o vice e acabou. Assim, entre o rei naquela época é um caos. E aí eu queria convidar você a ler agora o capítulo 6. Só para o próximo capítulo, a partir do verso 1. Leremos do verso 1 até o verso 5. Vou botar aqui na... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, olha só: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Eu queria conversar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito dessa mensagem. O mais interessante é que aquele profeta que no capítulo anterior estava dizendo ai dos orgulhosos, ai do próximo, quando Deus aparece diante dele, ele cai na real e diz: ai de mim. Isso é muito interessante porque ele vai continuar dizendo: estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então Isaías, ele parou de apontar o dedo, ele começou a apontar o dedo para o coração dele. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai dizer. Eu sei que é muito impossível nós mudarmos o Brasil. Não acredite também que o seu voto mudará o Brasil, não é assim que funciona. Mas por mais que eu não possa mudar o Brasil, e que talvez eu tenha que aceitar o presidente X ou Y que eu não gosto, eu posso mudar a experiência de Brasil da minha esposa. Talvez eu não possa mudar tudo do meu casamento. Mas eu posso, quando me entendo como parte do problema, fazer parte da solução. Você talvez não pode transformar o seu chefe, mas talvez você possa transformar a sua postura no trabalho. E quando nós começamos a olhar dessa maneira, nós pensamos: não posso mudar a minha igreja, mas eu posso mudar a minha postura na minha igreja. Então é a mesma coisa que Carol lavasse a roupa, fizesse lá e botasse no armário e depois eu fosse reclamar com ela que a roupa não está passada do jeito que eu gostaria. Irmão, mas eu nem ajudei ela a passar roupa, eu podia ter ajudado ela a passar roupa. Ou seja, eu estou gastando o meu latim à toa e eu podia estar fazendo a diferença. Ou seja, isso é interessante porque quando nós olhamos o problema que existe na nossa vida, o chamado de Deus hoje, que Ele te chamou aqui hoje, te trouxe aqui hoje é: cara,
entenda, você também é parte do problema. Isso é muito sério e muito difícil. Nossa, então se tem algo errado no meu trabalho, talvez eu tenha parte nisso, talvez. Então se tem algo errado no meu casamento, talvez eu tenha parte disso, provavelmente, com certeza. E quando a gente começa a olhar, cara, peraí, será que eu tenho entendido que eu preciso me reconhecer como parte dessa situação? O primeiro passo do chamado, então, não é coragem, é o colapso. É cair na real, é cair a ficha, como diz o ditado. E é muito interessante que Deus ele só vai enviar, como a gente vai ver no restante desse capítulo que a gente leu, né? Deus só envia quem caiu em si, quem entendeu. Quem parou de dar o diagnóstico para o mundo e começou a se ver dentro do diagnóstico, como parte da doença também. E quando Isaías finalmente diz, ai de mim, olha que interessante. O anjo não desceu, e esse anjo, representando o caminho para a solução do teu problema, que eu não sei qual que é, ele não desceu quando Isaías viu o problema nos outros. O anjo desceu quando Isaías viu o problema nele. E talvez seja isso que também você precisa aplicar na sua vida. Às vezes nós oramos e colocamos diante do Senhor para que Ele dê a solução para os nossos problemas, as nossas faltas. Mas talvez a gente faça, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu tenho lábios impuros e vivo num povo de lábios impuros. É aí que o anjo desce e toca a nossa boca. É aí que o anjo desce e toca a tua vida. É aí que a resolução daquilo que talvez você tenha sofrido, daquilo que talvez tenha tirado o teu sono, começa. Quando nós entendemos que o Senhor quer discípulos que reconheceram a necessidade do discipulado. E aí, vem outra coisa interessante. Deus só envia quem Ele purifica e só purifica quem se arrepende, como a gente falou aqui. Quando Isaías ele diz isso, essas palavras, ou Serafim, né, o anjo, fala uma coisa linda para ele. A sua culpa foi removida. O seu pecado foi perdoado. E isso é muito interessante porque essa brasa, ela vinha do altar. Não era simplesmente um fogo que o anjo desceu e trouxe. A ideia ali é que naquele lugar, porque a visão é onde? No templo. Então naquele altar do templo, não era só o altar lá de cima, não. Era aquele altar que Isaías estava vendo diante dele. Começou a pegar fogo, ou talvez já estava pegando fogo, por causa de algum sacrifício que ele estava ali vendo. O anjo desce, traz aquela brasa, bota na boca de Isaías. Ou seja, o altar é o lugar de quê? Sacrifício. Ou seja, alguém pagou o preço. No Antigo Testamento era o Cordeiro, e depois a gente sabe quem pagou o preço, né? Que é Jesus. Mas é interessante porque esse toque da brasa, ele não é leve, ele não é simbólico. É fogo. Fogo queima. Essa imagem de trazer fogo para sua boca não é legal, gente. Todo mundo aqui já queimou a boca comendo, sei lá, tomando café quente. É horrível. Agora imagina uma brasa viva mesmo. Imagina você pegar lá aquele churrasco maravilhoso, você pega aquela brasa do carvão e faz assim, ó. Imagina a dor. Às vezes a gente lê o texto superficialmente e a gente não para pra pensar isso. Ou seja, a graça, essa dor que cura, vai acontecer contigo. Se nós queremos nos tornar parte da solução, vai doer. Normal. Isso faz parte. Mas essa dor que é causada pelo poder do Evangelho no nosso coração, que nos move, ela não é uma dor para nos ferir, para nos queimar, é uma dor para nos purificar. Todo mundo sabe disso. Se você pegar, por exemplo, uma mamadeira de um neném, o que você tem que fazer na mamadeira? Ferver. Por quê? Para purificar. Naquela época ninguém sabia o que era bactéria, mas trazendo para esse exemplo de hoje, é isso.
Quais bactérias espirituais têm consumido a nossos lábios, o nosso coração, que essa brasa viva precisa tocar em nós. E ela só vai tocar quando você falar assim, cara, eu também não tenho culpa nesse cartório. E é muito interessante que Isaías não pediu esse toque. Mas Deus sabia. Sem purificação não há missão. E os lábios que antes pronunciavam um diagnóstico, agora serão usados para anunciar redenção. A boca de Isaías, que no capítulo anterior tinha sido usado de um tom acusativo, e a gente faz isso demais, começará a ter um tom restaurativo. E isso que é o desafiador para nós vivermos. Ou seja, isso desmonta para nós qualquer ideia de que Deus só pode usar os melhores. Porque Isaías não era um deles. Ou talvez os mais preparados, e Isaías não era um deles. Ou os mais espirituais, e Isaías também não era um deles. Deus, ele não usa quem se acha muito forte. Deus purifica os que se rendem. E só depois disso que ele envia. Então, se na tua vida você precisa viver essa missão, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, em todas as áreas, você precisa aceitar essa brasa que vai doer, mas que vai se transformar em uma pessoa diferente. Então aceite o toque que te confronta. Aceite o toque que te purifica, porque esse toque também te cura. Então não é possível nós sermos resposta de Deus para o mundo, ou para o nosso mundo, o mundo da segunda-feira, sem primeiro nós deixarmos Deus tocar a raiz do nosso pecado. E isso é muito difícil. Ou seja, quantas vezes você e eu, me incluindo com vocês, nós queremos ser parte da solução de algo sem passar pela dor e pelo arrependimento desse algo. Nós queremos às vezes mudar o mundo, mas nós não queremos que Deus mude o nosso coração. Nós queremos às vezes viver a missão com um impacto, mas nós não lidamos com os pecados que adoecem o nosso coração, o lugar onde a gente está. Então, antes de você ser resposta de Deus na sua vida, e a resposta talvez que você tem pedido ao Senhor, e que talvez você está pensando nela agora, aceita o chamado de entender que antes você podia até ser parte do problema, mas agora Ele te chama para ser parte da solução. Então, se você reconheceu que talvez o seu casamento está doente, você já confessou como você adoeceu essa relação? Se você percebe que talvez a tua fé está fraca, você já se arrependeu pela negligência? Se você vê que talvez a sua igreja precisa de mais vida, mas será que a sua apatia também não tem drenado essa força? Se você já percebeu que talvez a sua família e seus pais vivem em desgraça, e briga e confusão, talvez ter se afastado totalmente não seja como entregá-los de fato para a morte, para a desgraça. Aí sim, a minha e a tua vida começa a mudar. Quantas vezes, gente, a gente pede oração pro Senhor, fala, Senhor, muda isso, muda aquilo. Mas poucas vezes nós oramos, Senhor, muda eu. Primeiro, muda o meu coração. Transforma quem eu sou. Porque eu tenho certeza que se eu me transformar, eu posso fazer a diferença. E é muito interessante que Isaías, ele não pediu esse ministério, não pediu cargo, não pediu púlpito, ele simplesmente caiu. E foi ali no chão, depois daquele toque de fogo, que ele ouviu a voz do céu dizer, a quem enviarei? E agora ele precisa responder. A missão nasce da graça recebida, não da competência adquirida. Isso é muito forte. Isaías estava no chão, ele tinha reconhecido o seu pecado, ele tinha sido tocado pela brasa. A sua culpa tinha de fato sido removida. Ele não estava mais com pecado e havia sido perdoado.
E agora o céu fala com ele. Deus quebra o silêncio, que é muito interessante. Deus não tinha falado nada naquele momento. Vocês perceberam que ele falou, e Deus falou nada. Deus quebra o silêncio com uma pergunta que ecoa para nós: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ou seja, quem será meu mensageiro? Essa é uma pergunta dirigida a ninguém em específico. Perceberam? Que ele não chega e fala assim: Isaías, vamos lá. Deus ainda faz uma pergunta retórica. É como se... A gente não sabe se existe mais alguém naquela sala, vendo aquela visão, como Isaías estava vendo. Mas eu queria que você imaginasse que não tem ninguém ali sem ser Isaías. E aí Deus, do alto do seu trono, diz: a quem enviarei? Só está Isaías ali, gente. Esse pode ser você, hoje. A quem enviarei? Está você sozinho na sala. Deus está: a quem enviarei, hein? Quem vai ser meu mensageiro? Quem vai mudar o seu casamento? Quem enviarei para poder restaurar a tua família, hein? Quem será? Quem enviarei para poder melhorar a relação que ou alguns colegas de trabalho têm numa tal empresa lá em Teresópolis? Quem enviarei? É muito interessante, né? Eu fico imaginando essa cena, e aí Isaías levantando a mãozinha assim: eis-me aqui. Essa resposta ela não vem de um voluntarismo vazio. Não é um eu topo, que é motivado por algum tipo de empolgação. É o grito de alguém que entendeu: se eu era parte do problema, agora eu preciso ser parte da solução. Isaías, então, ele não responde porque se acha capaz. Ele responde porque ele foi perdoado, e você, meu irmão, hoje também é perdoado. Você hoje também é purificado. Você hoje também é visitado pela graça. Então essa missão ela não começa com um planejamento. Claro, planejamento é muito importante. Mas ela começa primeiro com um colapso, depois com uma purificação, aí sim uma disposição. E eu garanto para vocês, não tem como inverter. Não tem como inverter. Isaías só consegue dizer: envia-me, porque já havia dito ai de mim. E essa é a lógica do reino. Quem caiu, mas foi tocado, agora está pronto para ser enviado, para levantar outro. Às vezes a nossa vida, a gente está analisando, e talvez as pessoas ao nosso redor também, está cheio de gente analisando. A nossa vida, a gente analisando a vida dos outros. Às vezes a gente comentando, o outro comentando, apontando o nosso dedo, fazendo diagnóstico de tudo que acontece. A gente é muito bom em fazer diagnóstico. Mas o céu continua perguntando: a quem enviarei? E a gente está assim: meu Deus do céu, ai daquele, meu Deus do céu, abençoado que me fechou no trânsito. Aí Deus está: a quem enviarei? E aí, sei lá, um exemplo de trânsito é ótimo, né? Que trânsito, eu sou meio irritado no trânsito, né? Nunca xinguei ninguém, mas Carol fala para mim que às vezes parece que eu vou explodir. Seguro. Às vezes é isso. Às vezes é na sua vida. Cara, quantos problemas você tem vivido aí que só você sabe? Só você entende. E é tão fácil, a gente vai colocando para conta do outro fazer. E Deus está assim: a quem enviarei? E a gente está botando na conta do outro fazer. E Deus está assim: a quem enviarei? E a gente não consegue falar: eis-me aqui. E isso é muito interessante. Ou seja, você quer fazer a diferença na sua vida, no lugar onde o Senhor tem te colocado, os ambientes que você frequenta? Para de se esconder atrás da sua crítica e se disponha. Você diz muitas das vezes que ama sua esposa, seu marido, ama sua igreja, seu pastor, ama seu trabalho, seja o que for. Mas talvez você não tenha sido parte da intercessão por essas pessoas, ou não tenha aliviado eles do cansaço. Às vezes nós temos tantas opiniões sobre tudo, mas a gente nunca se pergunta: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo, Senhor? Porque às vezes, olha que maravilhoso isso,
fazer o diagnóstico não está errado. Esse diagnóstico, ele teve um diagnóstico certeiro. Então, o que eu estou falando aqui é, o diagnóstico que você tem não está errado, não. A diferença é como está o nosso diagnóstico. A gente faz parte dele ou não faz. E depois que a gente reconhece, a gente quer resolver ou não quer. É isso que muda. O diagnóstico aqui de Isaías tem razão. Então, a missão ela não é dada aos que se acham prontos, mas aos que foram tocados. E você também é enviado hoje. A voz de Deus ainda continua na tua vida, ecoando, do século 7 a.C. até hoje. A quem enviarei? Quem será o meu mensageiro? Que tal se quando você estivesse com seus pais, que às vezes estão passando por uma crise, você falasse, pai, vamos orar. Quem dera você estivesse lidando com seu chefe, ele está estressado, e você falasse, posso te ajudar em alguma coisa? Quem dera a gente tomasse a atitude de fazer a coisa ser diferente na nossa vida. E a resposta ela não pode vir nunca de quem se acha perfeito, mas do reconhecimento daqueles que já choraram, já caíram, já foram queimados pela graça e agora estão disponíveis. E aí vem. O chamado não é para o sucesso, o chamado é para a fidelidade. Eu queria ler com vocês mais um trecho desse texto que estamos lendo, a partir do verso 9. Acho que leremos só o verso 9 mesmo. Vai e diga a esse povo, escutem com atenção, mas nunca entendam. Ué, como assim? Observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Que isso? Como assim? Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas como um terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Nossa, aí você está perguntando, peraí, Deus envia Isaías e aí começa a falar um monte de coisa assim, prega para eles não ouvirem? Ensina para eles não aprenderem? Então por que eu vou fazer isso lá, né? Isso aqui é um padrão que existe na Bíblia, que é brincar com a ideia de idolatria. O Salmo 108, se não me engano, você tem o salmista falando contra aqueles que são idólatras. E ele diz o seguinte, os ídolos de vocês têm boca, mas não fala. Tem olho, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não ouve. Tornam-se como eles, aqueles que o adoram e aqueles que o constroem. Isso aqui é uma linguagem, é óbvio que Deus quer que todos se arrependessem. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, existem ídolos dentro do nosso coração e também existem ídolos no coração daqueles que estão ao nosso redor. Então, não significa que no caminho da missão, muitas das vezes a gente não se frustre. Mas é muito interessante que a mensagem que é dita aqui é o seguinte. Várias coisas que ele vai dizendo. Eles só vão ouvir depois que as casas estiverem destruídas, a terra estiver desolada, o povo for massacrado. Nossa, que coisa horrorosa, né? Isso aqui aconteceu literalmente quando a Babilônia invadiu Israel. Mas é muito interessante aqui que ele fala no final, o último versículo é revelador. Mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. A mesma coisa que aconteceu na boca de Isaías tinha que acontecer com o povo. Para alguém ser purificado tem que queimar primeiro. E isso é difícil de a gente lidar. Porque às vezes você pode sair daqui empolgado. Nossa, eu vou viver a missão. Vou agora me vejo como parte do problema.
Mas isso não significa que quando a gente for cumprir a missão, a gente não vai lidar com pessoas como a gente também era antes, que não se veem como parte do problema. E aí Deus dá uma solução incrível. Prega assim mesmo. Mas eles não vão ouvir. Prega assim mesmo. Porque eles vão ouvir. Assim como você ouviu. Só que assim como as casas precisam ser derrubadas e o teu lábio doer, ser queimado, eles também. Isso aqui é um chamado para todos nós. Nós precisamos entender que Deus está dizendo: prepare-se para o aparente fracasso. Nossa. E aparente é uma palavra ótima, porque a árvore que ele está dizendo é: quando você corta um carvalho, ele nasce de novo. Ele nasce melhor. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de podar uma árvore, porque ela precisava. Eu lembro lá da árvore lá de casa, que é uma goiabeira, que nunca deu fruto, que lá tadinha, a árvore lá, ela nunca deu nada direito. Mas teve uma época que ela estava meio doente, estava com poucas folhas. E aí meu pai deu uma louca nele, me chamou um dia. Ele cortou todas as folhas da árvore. Cara, eu achei que a árvore ia morrer. Falei, mas morrer. Vá lá em casa ver a árvore hoje. Meu irmão, minha irmã, se você não estiver disposto a podar o que está dando ruim na tua vida, você não vai crescer, não. O que precisa podar na tua casa, no teu trabalho, na igreja, seja o que for? O que a gente precisa podar para crescer melhor? Isso é uma coisa muito importante, porque o coração do povo que estava endurecido e pesado e rejeitando a aliança, Deus chama Isaías para pregar e proclamar a verdade. E é muito interessante que em outro texto, mais para frente de Isaías, a gente não vai ler aqui, mas você fala uma coisa linda, né? Deus repete esse juízo, pregue que eles não vão ouvir, não sei o quê, não sei o quê. E aí depois ele falou assim: porque se eles me ouvissem, eu os purificaria e eles seriam curados. Ou seja, como está o teu coração hoje? Como você veio para cá? Como está o teu coração nas várias áreas da tua vida, nos vários departamentos? Na sua vida espiritual, conjugal, profissional, seja o que for. Você tem sentido que precisa se incluir como parte do problema? Você tem reconhecido que o Senhor hoje te chama literalmente a sair daqui com um coração renovado e aprender como ser a solução? E você também está pronto para os desafios e as dificuldades de se viver essa missão? Porque se você estiver pronto, o Senhor tocará os seus lábios. E Ele só precisa de uma coisa de você hoje. Se você quer viver uma vida, eu não vou dizer nem mais feliz, porque muitas das vezes vai ser mais triste às vezes, mas uma vida mais plena, uma vida com mais propósito, uma vida com mais segurança. E felicidade é muito relativo. Comece a entender que o Senhor te chama para ser parte do problema. A missão e o padrão da missão, como a gente vê em Isaías, que pregou por anos e foi rejeitado, por Jeremias, que chorou por Jerusalém e foi perseguido, e até o nosso Messias, que foi crucificado e morto. O padrão da missão de Deus não é um aplauso, o padrão da missão de Deus é a cruz. O fruto da missão nem sempre é visível, mas a raiz sempre cresce onde há fidelidade. Então, se você quer sair daqui e mudar a tua vida, entenda. Vai ser difícil. Mas se você confiar no Senhor, Ele é capaz de fazer tudo novo em você. Então, talvez hoje você esteja frustrado aqui, porque as coisas talvez não tenham andado na tua vida. Talvez porque você tenha se sentido sozinho. Talvez porque você tenha escutado, pensado, aliás, que ninguém te ouve. Mas Deus nunca disse: vai dar tudo certo. Você não vai ter aflição.
tudo certo vai dar, porque no final vai dar tudo certo, né? Você não vai ter aflição nem dificuldade. Ele disse, vai que eu te envio. Ou seja, mesmo que reste apenas 1/10, como diz o texto, ainda será devastado, mas como carvalho terebinto ao serem cortados e deixam um toco, esse toco será a semente santa. A missão não é em vão. O que você talvez tenha investido, talvez em ler mais a palavra, ouvir mais, ou aqui na igreja, isso não é em vão. Nós que precisamos entender como Deus lida com isso. E aqui encerrando a pregação hoje, a crise termina em Cristo, não na tua performance, não no teu desempenho. Isaías ele viu a glória, mas ele também viu o seu próprio pecado. Ele foi purificado com fogo e enviado com uma missão que aos olhos humanos parecia impossível. Mas nada disso começou com Isaías. Tudo isso começou com Deus, o exaltado no seu trono, com os anjos cantando Santo é o Santo, Santo. Tudo na sua vida começa com graça, não com a sua competência. Se você veio para cá se perguntando por que Deus, saiba, a solução não vem porque você é bom, porque você vai sair daqui, vai ter um super planejamento e vai resolver tudo pelas forças do teu braço. Não vai. E essa verdade que fecha o sermão de hoje talvez abra o teu coração. Cristo é o verdadeiro Isaías. Porque ele não apenas viu a glória, ele era a própria glória encarnada. Ele não apenas foi tocado pela brasa, ele foi consumido por ela no altar da cruz por cada um de nós. Ele não apenas foi enviado, ele desceu da eternidade. Ele desceu do seu palácio, dos seus manjares, da sua glória. Aquele que era cantado de Santo, 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 se tornou um de nós para anunciar a salvação a um povo de ouvidos fechados. Ele veio, ele pregou, ele curou e foi rejeitado, mas ele permaneceu fiel até o fim. E na cruz ele carregou a culpa dos nossos lábios impuros. E diferente de Isaías, ele se calou para que você pudesse falar para ele. E agora essa é a sua vez. Você não vai ser enviado porque você tem talento ou porque Deus te deu um currículo. Você não vai fazer a diferença porque você é carismático. Você será enviado porque você foi alcançado pela graça. Porque se viu como parte do problema e foi tocado pela solução do problema que é Deus. A missão, então, ela não é uma cobrança que o Senhor nos faz, a missão é uma resposta. E quando você entende isso, quando você entende que o sangue de Cristo e não a nossa performance te purificou, quando você entende que o altar de Isaías apontava para o Calvário, você não se oferece mais com medo. Você não se oferece mais com angústia, mas com alegria. Você não diz mais, eis-me aqui por um tipo de pressão, mas você se oferece por gratidão a Deus. Se você já crê, essa é a hora de parar de se esconder atrás das suas análises, da fortaleza, da nossa segurança. Mas, se talvez você ainda tenha dificuldade para crer, essa é a hora de parar de fugir da verdade e clamar, Senhor, toca os meus lados. Porque o mesmo Deus que purificou Isaías quer purificar você também. E te chamar para algo maior do que você imagina e que talvez hoje você não consiga saber e contar. A missão de Deus na tua vida, no teu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua igreja, começa com uma pergunta que ele faz para você. A quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? E a única resposta possível, depois de tudo que Cristo fez por nós, é apenas uma. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Baixe sua cabeça para nós orarmos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a respeito da tua missão na nossa vida. Naquilo, Senhor, que o Senhor colocou para nós administrarmos e vivermos.
e que muitas das vezes tem nos dado dor de cabeça, porque a vida não é fácil. Mas o Senhor nos dá esperança. A esperança de que se nós nos vermos como parte do problema, o Senhor trará a solução através de nós. Que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos corações para entender que nós precisamos ter corações transformados e mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mudar a forma como nós vemos o irmão, como nós vemos o próximo, como nós administramos as nossas relações, mudar a forma como nós nos comprometemos com tudo, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa igreja, e ganharmos um novo coração que entende que, cara, Jesus morreu por mim. E se ele morreu por mim, se ele fez tudo por mim, a única resposta certa que eu posso dar para ele é: Senhor, me envia. Mesmo que seja, envia-me, Senhor, mas eu não sei o que eu vou fazer. Envia-me, Senhor, mas eu não sei como que eu vou agir. Envia-me, Senhor, mas eu não sei como que eu vou servir. Mas envia-me, porque eu confio que aquele que me enviou não erra. Que o Senhor possa, Senhor, nos fazer sair desse lugar motivado, Senhor, a termos uma vida diferente. E aquele problema que tem tirado o nosso sono, nós possamos nos enxergar nele e, sendo purificados, sermos enviados a resolvê-lo, porque nós temos um Deus que nos ama e mais do que nos ama, ele nos sustenta e não nos desampara. É isso que nós te pedimos, Senhor, que agora a gente possa louvar nessa música, empregando o nosso coração, ainda de olhos fechados, para que o Senhor possa mudar a nossa forma de ver. E, finalmente, depois de toda a nossa resistência, possamos nos render a Ti. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Do céu entre